Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Aqui quem fala é a professora Giovana. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas. Nesse primeiro momento aí, que vai de 1930 a 1945, a gente vai entender então como é que foi durante 15 anos esse regime aí do presidente Getúlio Vargas. Vamos lá então começar a nossa aula com a nossa linha do tempo. Marquei aqui os principais eventos que teve durante esses 15 anos que Vargas estava assumindo assumiu, né, melhor dizendo, a presidência da República. E vamos entender o que aconteceu. Eu vou tentar fazer essa aula bem mais curta, bem mais resumida. E vou deixar também algumas outras referências para complementar a aula, porque assim fica muito mais interessante também. Mas buscar ser um pouco mais rápido que a aula anterior, que foi bem extensa. A gente tem muita coisa ainda para falar. O tempo é curto, né? Mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, quando eu trago aqui a linha do tempo, para elucidar para vocês esses principais momentos aí que tivemos o Getúlio Vargas no poder, o que aconteceu durante esse período. É importante que a gente retome a aula anterior para lembrar como é que a gente terminou, né? Falando então daquela oligarquia dos cafeicultores, né? Como estava a relação do poder na República, muito centralizado nos estados de Minas e de São Paulo. E, consequentemente, a gente viu como o resto do país estava enfrentando suas próprias questões e demandas. Naquele momento, na Primeira República, é importante lembrar que os estados eles tinham uma autonomia muito mais forte em relação a isso. E uma das características que a gente vai ver nesse governo provisório, eu vou passar aqui o próximo slide, o que tem nesse governo provisório, portanto, que vai de 1930 a 1934. Esse governo provisório, é importante saber como é que Vargas ele vai chegar ao poder. Ele chega ao poder a partir de um golpe militar. A gente vai observar que ao longo da história da República acontecem vários golpes militares. E esse foi um deles também. Vargas ele consegue o apoio dos militares, de outros membros também que fazem oposição à elite cafeicultora. Então, também vai ter a burguesia industrial tentando buscar mais espaço. E Vargas ele assume como uma característica do seu governo essa intenção de trazer cada vez mais uma industrialização para o país, né, que até então era muito formado ainda pela essa questão mais agrária, em relação principalmente ao café. Portanto, o que vai acontecer? Quando Vargas ele vai assumir o poder, também inclusive teve certo, uma comoção, um apoio popular em relação a isso, ele vai buscar, portanto, centralizar o poder na figura do presidente, como eu havia dito. Se antes os estados eles tinham autonomia muito maior, muito mais aberta, com Vargas no poder ele vai buscar centralizar cada vez mais isso. Né? Também vai haver essa formação dos ministérios. Dentre esses ministérios que vão ser criados, vai ter o da educação, da saúde pública, da agricultura, do trabalho, enfim. É a partir disso que ele consegue também, né, ter essa organização de seu poder. Também vai ter a regulamentação de algumas leis trabalhistas. É importante enfatizar, eu vou até deixar aqui marcado para vocês lembrarem, que essas leis trabalhistas, Vargas ele regulamenta, porém não ele que cria necessariamente, né? A gente tem que evidenciar, temos que lembrar que todas as conquistas dos trabalhadores partem da própria classe dos trabalhadores, que estava reivindicando a todo momento. Principalmente no começo do século XX, os trabalhadores começam a se articular muito mais fortemente. Não que anteriormente não houvesse isso no Brasil, tem sim. Porém, no século XX fica muito mais evidente, toma muita mais potência. Principalmente porque são os trabalhadores industriais que a gente está falando, né? É o operariado urbano que tanto se trata, né? Então, vai ser principalmente esse grupo que será favorecido com essas leis trabalhistas. No caso, né, os trabalhadores rurais, enfim, a gente vai conseguir observar que só na Constituição de 1988 que vai ter, de fato, mais demandas voltadas para isso. Mas até então, o que a gente está tratando aqui principalmente é desse trabalhador urbano. E também, além disso, né, para agradar a elite dos cafeicultores, o que Vargas vai fazer? A gente vai lembrar aqui por um momento do contexto global.
Então, em 1929, teve a queda da Bolsa. Opa, ficou bem feio aqui. Teve a queda da Bolsa de Nova York. Consequentemente, isso causou impacto também nas relações econômicas aqui no país. O que Vargas vai fazer para tentar manter equilibrada essa economia? A gente tem que lembrar que também, com o final da Primeira República, o Brasil, que já iniciou a República, completamente fragilizado em questões econômicas, sociais, tem essa continuidade, né? Vargas vai tentar contornar um pouco essa situação econômica. O que ele vai fazer então? Ele vai comprar o excedente de café e vai queimar, vai apagar, justamente para que tente manter então a regulamentação desse preço aí de mercado. Essa então vai ser uma das questões. Eu coloquei aqui para vocês também em relação ao Código Eleitoral. Eu escrevi errado, mas é o Código Eleitoral de 1932. Esse Código Eleitoral, que inclusive também vai ser o momento onde vai ser criada a Justiça Eleitoral, vai conceder então o direito ao voto às mulheres. De novo, não é algo que Vargas, o governo dele, concede, é algo que já vem de muito movimento, muita articulação, muita luta, principalmente pelo movimento das sufragistas, que tanto lutavam por isso também. Importante destacar que não estava explícito que era o direito ao voto das mulheres nesse Código Eleitoral, mas também como não estava, dava para entender que as mulheres também poderiam votar. Então, esse voto também ele passa a ser direto e secreto. Antes ele era um voto, não era um voto secreto, né? Então, vai ter uma série de regulamentações em relação a esse Código Eleitoral. Porém, Vargas ele vai assumir a partir de um golpe, como eu havia falado, e durante esse período, né, de 4 anos, vai ter uma forte pressão, a gente vai ver, né, uma forte pressão para que Vargas saísse do poder, principalmente de um grupo muito mais insatisfeito em relação às políticas que Vargas estava fazendo, como ele chegou ao poder, enfim, uma série dessas questões. Então, e também vai ser pedido, né, uma nova Constituição, é chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Mas é importante que a gente entenda muito desses termos, né? Naquele período, muito se fala de revolução, a Revolução Constitucionalista, a Revolução de 30, que vai eleger Vargas ao poder. Mas os historiadores, isso é importante que vocês entendam, porque pode ser principalmente questões que possam cair nas provas, dos vestibulares e afins. O que acontece? A gente compreende muito melhor que o termo, né? O termo revolução é uma palavra extremamente grande, poderosa, tem outras conotações que não cabem para esses momentos. O que aconteceu foram algo muito mais pontuais, algo que o historiador Gorender, por exemplo, ele vai denominar como movimento político-militar de 30, que vai colocar Vargas no poder, ao invés de chamar de Revolução de 30, né? Mas que esse ainda seja um termo que vocês possam encontrar em alguns livros, mas principalmente os livros mais datados, bem anteriormente a isso, né? Mas enfim, voltando. Então, vai pedir, portanto, por uma Constituição, né? E com isso, então, em 34, né, vai ter toda aquela movimentação para uma Constituição que, de fato, vai fazer o quê? Com que Vargas seja legitimado no poder. Vamos passar aqui, então, que a gente vai chamar esse momento aí de governo constitucional, que vai de 34 a 37. O que vai ter, portanto, né, nesse governo? Até então, era regido ainda pela Constituição anterior. Com esse governo de Vargas, ele vai buscar sua nova Constituição, que vai mudar algumas coisas, né? Então, como eu já havia dito, ele já vai buscar reduzir um pouco dessa autonomia dos estados para, consequentemente, do outro lado, fortalecer a sua centralização do poder. Nesse caso, ainda também tinha algumas questões em relação aos votos, porque ainda era uma margem pequena da população que conseguia ter o acesso ao voto, né? Importante mencionar também os direitos trabalhistas, que, de novo, quem reivindica, né, quem reivindicou, lutou tanto por esses direitos foi o povo trabalhador, né, foi a classe dos trabalhadores. Então, vai ter, né, a partir daí que começa, então, a gente ter alguns benefícios, alguns direitos concedidos, melhor dizendo,
em relação a salário, a férias remuneradas, a jornada de trabalho, vendo também em relação ao trabalho infantil, enfim, uma série dessas coisas. Mas principalmente de lembrar que estavam visando principalmente o trabalhador urbano. Durante esse momento também, né, nesse período, nesse governo constitucional, a gente vai ver principalmente dois grupos, né, dos grupos que eram fortemente opositores, no caso a Ação Integralista Brasileira, que a princípio Vargas simpatizava, né, que era um grupo que era influenciado pelo fascismo, e do outro lado a gente vai fazer fortemente oposição a esse grupo, vamos ter então a Aliança Nacional Libertadora, que vai defender inclusive, né, a reforma agrária, né, faz oposição à Ação Integralista e, dentre as coisas que ela vai defender, eu destaco principalmente a reforma agrária. O que vai acontecer? Em 1975, vamos ter então um momento, né, um episódio da história vai ser chamado de Intentona Comunista. O que foi isso? Foi justamente um momento promovido por um líder comunista contra o governo que vai, em oposição ao governo de Vargas, vai, né, ter essa chamada intentona. O que acontece? Vargas, ele vai ser um líder, né, ele vai ser um governador, um governante, melhor dizendo, um governante que tem características que durante muito tempo se ficou no imaginário popular de que ele era o pai dos pobres, tinha série dessas denominações justamente porque é com ele que tem a regulamentação do trabalho, né? Então ele fica com essa imagem em relação aos trabalhadores, que, né, com a organização dos sindicatos, que a gente já vai entender isso um pouco mais à frente, na nossa aula aqui de hoje. Mas, por outro lado, tinha uma forte censura a qualquer oposição ao seu governo, que, consequentemente, né, tinha os seus interesses que eram defendidos. A gente também tem que lembrar que é um momento, né, muito tenso na história mundial, do período das guerras, das grandes guerras mundiais. Então, ele vai se aproveitar disso justamente para declarar de novo um estado de sítio, que é justamente fechar o Congresso e centralizar todo o poder de novo em suas mãos, né? Mais uma vez se declara uma ditadura. A gente vai encontrar isso ao longo da história do Brasil, então a gente tem que entender como é que funcionou, como é que aconteceu para que essa história ela não se repita mais. Pois bem, então vamos observar esse plano, esse último plano aqui, ó, plano Cohen, né, o golpe de 37. O que foi que aconteceu aqui? Só marca aqui para destacar. Naquele momento, há todo um planejamento, né, uma organização, onde foi forjado um documento que dizia que o grupo, né, no caso da Aliança Nacional Libertadora, o grupo comunistas, eles estavam tentando, então, ameaçar tentando ameaçar o governo. A gente sabe que esse documento ele foi forjado, principalmente pelos ex-membros aí da Ação Integralista, porém, naquele momento, vai ser utilizado disso para colocar pânico na sociedade, de modo geral, e vai ser um dos motivos que vai estar colocado, então, como um momento para fechar de novo esse momento que até então estava tentando haver uma certa reabertura democrática, mas que não aconteceu durante seu governo. E então, com isso, vai começar, portanto, o chamado Estado Novo, né, que vai de 37 a 45, que algumas coloquei aqui no próximo slide. O que vai acontecer?